Olá, pessoal! Vocês que estão acompanhando desde junho esse preparatório para concursos, vocês sabem que estamos avançando no preparatório para o concurso Macaé 2024. A prova que vai ser dia 13 de outubro, conforme o edital. E nós estamos aí já chegando, né, numa reta aí de preparação, né? Entramos no mês de setembro e é importante que a gente tenha aí atenção. Nós vamos agora abordar só assuntos do edital que a gente ainda não trabalhou, mas para que a gente pudesse fechar esse ciclo, né, das aulas que estão acontecendo até agora, eu trouxe aqui um conjunto de questões para a gente fazer uma revisão e, a partir da próxima semana, vamos falar de educação, vamos falar de serviço social, vamos falar de temas que ainda não foram abordados aqui no nosso preparatório. Né? Eu digo serviço social na contemporaneidade, que a gente ainda não abordou. A gente falou de projeto ético-político, né? De código de ética, e vamos avançando aqui no nosso preparatório. Então, como tem sido o nosso procedimento desde então, quero te convidar a você estar num lugar bem tranquilo, pegar o teu material de anotações. Caso você deseje as questões que eu tenho trabalhado aqui desde o início, vou deixar o link aqui para você também fazer o download das questões e você vai poder aí contar com mais esse material para o seu preparatório. Vamos então à nossa aula de hoje. Um abraço. Vamos comentar mais uma questão da banca FGV e eu queria mostrar para vocês essa questão que caiu no concurso do Banestes 2018. Para os autores vinculados à teoria crítico-dialética, o trabalho possui uma contradição, posto que possibilita criar, mas também subordinar, libertar e escravizar, proporcionar qualidade de vida e adoecer. Assim, a saúde do trabalhador é a expressão concreta da exploração do capital sobre o trabalho. Nesse processo, o assistente social sempre foi requisitado para compor políticas e programas para a manutenção da força de trabalho, como, por exemplo, gostaria de ressaltar que ainda tem aqui três assertivas, né? Avaliação e monitoramento de acidentes de trabalho, educação e desenvolvimento de recursos humanos em saúde, higiene industrial. Para a gente entender essa questão, né, eu acho que a gente deve jogar atenção para o fato, né, de que traz aqui, ó, para compor políticas e programas. Eu entendo que aqui, para compor, está falando, né, de atuação em equipes multiprofissionais e também eu entendo que não são, né, com programas e políticas que são atribuições privativas, mas competências. Lembrando lá da lei, né, de regulamentação da profissão. Olhando por esse viés, a gente vai entender, por exemplo, que avaliar e monitorar acidentes de trabalho não é nem de perto atribuição privativa, né? Em termos de competência, não necessariamente o assistente social estaria compondo, né, essas equipes que avaliam e monitoram acidentes de trabalho, porque estariam outros profissionais previstos, inclusive, na norma
regulamentadora 4, tá? E tem também, né, na norma regulamentadora 7, né? E eu coloquei também a CIPA, como dentre esses que tem essa atribuição mais específica em relação a acidentes de trabalho. A educação e desenvolvimento de recursos humanos em saúde também não é competência, mas é aderente ao saber do serviço social. Higiene industrial estaria relacionado, né, a ações, por exemplo, de qualidade de vida, né, de qualidade do trabalho. Eu gostaria ainda de mostrar para vocês, antes de nós partirmos para a resolução, aquilo que está nos parâmetros, tá? De atuação do assistente social na política de saúde, que diz assim: a saúde do trabalhador envolve o coletivo de trabalhadores, inserido no processo saúde-doença no trabalho, não abrangendo apenas aqueles que têm um adoecimento nesse processo. Exige o desenvolvimento de ações de atendimento, prevenção e promoção da saúde. Aqui já estaria, né, aquelas ações de higiene industrial, de fiscalização do ambiente e condições de trabalho. Há quem entenda que está relacionado à questão, né, lá da avaliação e monitoramento de acidentes de trabalho. Mas fiscalização do ambiente e condições de trabalho estaria mais no aspecto preventivo do que específico de acidentes de trabalho. Defesa das condições ambientais, né, de acesso aos direitos previdenciários e trabalhistas envolvendo diferentes atores. O assistente social atua no atendimento aos trabalhadores, seja individual ou em grupo, na pesquisa, no assessoramento, na mobilização dos trabalhadores. Então, voltando aqui, né, estou aqui lembrando, por exemplo, eu já fiz parte de CIPA, e como parte da CIPA, a gente, né, eu fiz um trabalho junto com a equipe da CIPA, né, de olhar, de recolher todas as comunicações de acidentes de trabalho, de olhar, né, como que as incidências estavam, né, ali surgindo naquele grupo. Então, pessoal, a gente pode dizer que está correto o que está contido em somente 2? Como eu falei aqui, não é somente 2, né? Tem também o 3. Somente 3? Também não. 1 e 2, o 1, né, eu acredito que não está relacionado, tá? Vocês vão ver lá na norma regulamentadora 4, né, que fala de acidentes de trabalho também. Somente 2 e 3, eu apostaria, né, nessa 2 e 3, por conta aí dessas limitações. Ah, mas o assistente social pode participar da CIPA? Pode, mas ele vai, né, fazer essa avaliação e monitoramento de acidentes de trabalho, juntamente com os técnicos de segurança do trabalho, que fazem ali, né, o trabalho de assessoramento às CIPAs, e faz o trabalho, né, de atenção aí à saúde do trabalhador, mas o assistente social vai trabalhar enquanto cipeira, né, dentro desse contexto, ok? Espero ter contribuído para o entendimento de vocês, tá bom? Quero ver aqui uma outra questão que caiu no concurso, tá? Do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, que diz assim: ao discutir a ética, há que se levar em conta que os valores não valem em si mesmos. Ao se tornar um valor abstrato, seu conteúdo e significado podem ser interpretados por diferentes perspectivas, tendendo a expressar as visões ideológicas que dominam a sociedade.
Essa citação está no texto da Barroco, de 2022. A partir dessa assertiva, é correto afirmar que os valores presentes no Código de Ética do Assistente Social têm como referência histórica a AIS, dinâmica da sociedade fundada em inúmeras divisões entre as ideias e o mundo concreto. Mediação da praxis, dirigida a uma intervenção humana que visa transformar a realidade. Luta dos trabalhadores e dos grupos discriminados socialmente. A afirmação dos direitos humanos, tendo em vista o horizonte de uma consciência crítica. Bom, a gente pode entender que, sobretudo agora, no Código de Ética, então, a gente já tem aqui a compreensão, né, de que o projeto ético-político está, né, sob questionamento do neoliberalismo e, consequentemente, né, se insere numa ideologia neoconservadora no interior da profissão. Nessa matriz, as práticas de encaminhamento das demandas dos usuários estão baseadas em critérios estabelecidos por cada serviço? Não. Que são determinadas por cada política social? Também não. Universais? Muito menos. De avaliações morais? Sim, porque, né, se baseia não numa ontologia do ser social. Sustentados pelo Código de Ética? Nessa perspectiva, não. E eu quero mostrar a vocês, tá? No texto da Barroco, que foi lançado pela revista Serviço Social e Sociedade 106, vai dizer assim, que o discurso dominante é o da naturalização e moralização da criminalidade. As práticas de encaminhamento são seletivas, baseadas muitas vezes em critérios que envolvem avaliações morais de classe e condição social, tá? Depois eu vou mostrar a vocês, vou deixar aqui também na descrição do vídeo esse texto para quem quiser fazer a leitura. Barbárie e neoconservadorismo, os desafios do projeto ético-político da Maria Lúcia Barroco, ok? Vejamos a questão do TJ Rio Grande do Norte. Catarina tem 56 anos e está internada em uma instituição psiquiátrica desde os 15 anos. Recentemente foi avaliada pelo médico da instituição como apta para retornar ao convívio social fora da instituição. Como Catarina possui uma sobrinha, esta foi chamada para levar a tia para casa. Nessa situação, de acordo com a Lei 10.216 de 2001, a conduta da instituição será, e aí eu já quero levar vocês ao que diz a lei, no artigo 5º, o paciente a longo tempo hospitalizado ou para o qual se caracterize situação de grave dependência institucional, decorrente do seu quadro clínico ou de ausência de suporte social, será objeto de política específica de alta planejada e reabilitação psicossocial assistida, sob responsabilidade da autoridade sanitária competente e supervisão de instância a ser definida pelo Poder Executivo, assegurada a continuidade do tratamento quando necessário. Então, a gente tem aqui que essa condição de chamar a sobrinha para levar a tia para casa, né, ela é incorreta, porque pacientes a longo tempo hospitalizados devem ter política específica de alta planejada e reabilitação psicossocial assistida, né? Então é a letra B de bola. Pessoal, quero falar com vocês a respeito dessa questão que caiu no concurso para o Banco do Estado do Espírito Santo, da Fundação Getúlio Vargas, e diz assim: de acordo com a Organização Internacional do Trabalho, o absenteísmo é conceituado como um período de ausência laboral
atribuído a uma incapacidade do indivíduo. Para vários autores, a doença no trabalho tem relação direta com os modos de trabalhar. Nesse sentido, o absenteísmo é entendido como o desgaste do trabalhador nos processos de trabalho, um sinal de desequilíbrio, uma resposta à precarização do trabalho. Está correto o que se afirma em. Gostaria de mostrar para vocês, já de antemão, o texto do autor, na verdade, dos autores, né? Solange Viana Dalorto Marques, Gabriela de Brito Martins e Oswaldo Cruz Sobrinho, intitulado Saúde, Trabalho e Subjetividade, Absenteísmo, Doença de Trabalhadores em uma Universidade Pública. E os autores, eles vão trazer uma fala bem assertiva para que a gente possa compreender o que o texto está abordando. E os autores vão citar que, para Wisner, o absenteísmo se apresenta como um sinal de desequilíbrio, e os altos índices de absenteísmo estão relacionados, para esse autor, às síndromes psicológicas vinculadas ao desgaste do trabalhador nos processos de trabalho e à precarização do trabalho e correlatos. Então, quando a gente volta aqui no texto, a gente tem, né, aqui as três possibilidades, né? Um sinal de desequilíbrio está citado pelo autor, o desgaste do trabalhador nos processos de trabalho está citado no texto e uma resposta à precarização do trabalho. Então, está correto o que se afirma em 1, 2 e 3. Então, a gente tem aqui esta resposta como correta. O que a gente precisa entender é que, quando se fala, né, da saúde do trabalhador e a redução de danos, o autor vai dizer que o desafio para os profissionais que se propõem a estudar e adotar políticas dentro da perspectiva dos diversos olhares que podem contribuir nesse processo é pensar o sujeito como atuante na construção de sua saúde e nas relações estabelecidas no trabalho. É sabido que muitas atividades laborais trazem danos à saúde e que existe sempre a necessidade de adotar, como aponta Sato, outros modos de combinar os sistemas técnico e social em um replanejamento que, de acordo com a concepção, vai pensar em uma maneira ou outra novas formas de trabalho. Então, a gente tem aqui, né, nessa questão, uma discussão sobre absenteísmo que traz uma perspectiva de autores que não estão citados na questão, tá? Mas que estão relacionadas àquilo que é a necessidade da gente compreender como que essa condição, né, deve ser pensada para a redução de danos, né, que é entendendo, né, essa condição que afeta o trabalhador, o desgaste do trabalhador nos processos de trabalho, um sinal de desequilíbrio e uma resposta à precarização do trabalho. Eu vou deixar aqui na descrição o link desse texto para vocês fazerem a leitura. Vejamos essa questão que também caiu no mesmo concurso para o Banco do Estado do Espírito Santo e fala assim: os indicadores de saúde relacionados aos processos de trabalho durante o Fordismo evidenciavam um alto número de acidentes de trabalho e também doenças profissionais relacionadas a ramos da produção específicos. Sobre a vigência de um mundo do trabalho reestruturado, esses indicadores se manifestam em uso e abuso de álcool e outras drogas,
causando dependência, fragilidades localizadas nos aparelhos respiratório e cardiovascular, patologias vinculadas ao sofrimento psíquico e às psicopatologias, doenças crônico-degenerativas de largo curso e alto custo, e surtos virais devido a condições de trabalhos insalubres e precárias. Pessoal, quando a gente pensa, né, nos indicadores de saúde relacionados ao processo de trabalho, nós estamos falando, né, da condição de saúde do trabalhador e as implicações que o modelo Fordismo, né, trouxe para esse processo. E aí a gente tem o quê? Alto número de acidentes de trabalho e doenças profissionais, né? Porque esse modo de produção, né, em série, né, que se estabeleceu aí, sobretudo no mundo do trabalho reestruturado, ele vai ter consequências. Ele vai trazer aí altos índices de indicadores de saúde. Então, quando a gente pensa no uso e abuso de álcool e outras drogas causando dependência, a gente sabe, né, que os trabalhadores estão fazendo mais uso e abuso de álcool e outras drogas, mas isso não é exclusivo do mundo do trabalho. Fragilidades localizadas nos aparelhos respiratório e cardiovascular, né, depende do trabalho. Então, a gente não pode generalizar aqui. Patologias vinculadas ao sofrimento psíquico e às psicopatologias, sim, porque nesse processo o que se observa é um alto índice, né, das doenças relacionadas à saúde mental. Doenças crônicos degenerativas de largo curso e alto custo não é específico do mundo do trabalho. Surtos virais devido às condições de trabalho insalubres e precárias depende das condições de trabalho. Então, a gente não pode generalizar. E aí, eu gostaria de mostrar um texto para vocês, que está na revista Psicologia e Saúde, Sofrimento Psíquico no Trabalho Contemporâneo, analisando, né, uma revista de negócios. E eu quero mostrar aqui psíquicos. É algo que. Desculpa, tá aqui, olha. Se a gente fala, né, daquilo que pode ser, né, as transformações no mundo do trabalho contemporâneo, a gente vai ter, né, aqui nesse texto, ele está discutindo o Taylorismo, o Fordismo, tá? Eu vou deixar aqui para vocês depois fazerem a leitura, e ele já, né, vai dizer aqui, peraí, transformações no mundo do trabalho contemporâneo e sofrimento psíquico. E eu quero já mostrar aqui a incidência para vocês. Hum, ele está aqui descrevendo, né, um texto que vale muito a pena a leitura. Ainda mais porque o avanço tecnológico e as novas organizações do trabalho não trouxeram o anunciado fim do trabalho penoso. Pelo contrário, acentuaram as desigualdades e a injustiça social e trouxeram formas de sofrimento qualitativamente mais complexas e sutis, sobretudo do ponto de vista psíquico, né? Então, tá aqui é, fundamentando aquilo que é
né, aqui a resposta que a gente trouxe aqui para vocês, tá bom? Então, vamos ficando por aqui. Vamos para a próxima questão. Pessoal, vamos ver essa questão da Fundação Getúlio Vargas no concurso da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais no ano de 2023. E essa questão, eu vou antecipar que ela é simples, mas ela pode amedrontar os candidatos, porque inicialmente dar-se um texto enorme para depois trazer aí uma abordagem de saúde mental. E diz assim o texto: o relatório de 2022 sobre as novas ameaças à segurança humana do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento assinalou que a sensação de insegurança e de medo atormentam 6 em cada 7 pessoas no mundo. O Brasil, além de continuar na liderança entre os países mais ansiosos do mundo, segundo a Organização Mundial de Saúde, tem visto o bem-estar mental dos brasileiros, especialmente os jovens e mulheres, piorar no pós-pandemia, em função do espectro sociopolítico polarizado e do aumento das desigualdades, fatores de risco que impactam diretamente na saúde mental de indivíduos e da sociedade como um todo. Tá aqui o texto é da Cartiero, Maria Fernanda. O país precisa passar por uma cura social. Na atualidade, para promover o bem-estar mental, a integridade psíquica e o pleno desenvolvimento emocional de todas as pessoas, as políticas públicas sobre cuidados em saúde mental no Brasil adotar o princípio da segregação, isolando as pessoas com sofrimentos mentais da sociedade para que tenham um atendimento especializado e setorizado. Muito pelo contrário, né, pessoal? A política de saúde mental, ela tem apregoado a convivência comunitária das pessoas em situação de transtorno mental. Consideraram as doenças mentais como consequências de desajustes morais e sociais a serem corrigidas mediante terapias medicamentosas e de assistência social, muito errado, né? Os transtornos psíquicos são multifatoriais, aumentaram o número de leitos psiquiátricos e a oferta de internação de longa permanência para evitar transtornos aos familiares dos doentes? Não, muito pelo contrário, né? Temos trabalhado aí desde a reforma psiquiátrica com a deshospitalização, consolidar modelos integrados de saúde mental e direitos humanos, mediante abordagens humanizadas de prevenção de doenças e de promoção da saúde mental. Ok. Apoiaram-se na rede de atenção psicossocial do SUS para a identificação e denúncia de portadores de transtornos mentais associados ao uso de drogas ilícitas? Não. Então, a resposta correta é a letra D de dado. Vejamos essa questão que caiu no concurso do Ministério Público de São Paulo 2023. A complexidade das relações raciais no Brasil revela o campo de disputas em que o serviço social é chamado a intervir, pois o projeto ético-político que orienta o trabalho profissional é portador de uma direção na perspectiva da emancipação dos sujeitos coletivos. Uma pesquisa realizada por Eurico indica que a percepção dos assistentes sociais
acerca da questão racial e dos mecanismos de reprodução do racismo no interior da sociedade brasileira ainda está bastante distorcida. Considerando a perspectiva de análise crítica assumida pela autora, assinale a afirmativa incorreta. A forma como as instituições públicas estão estruturadas pode reforçar o racismo contra amplas parcelas da população em virtude de sua origem étnico-racial? Sim, nós sabemos que, né, a genética brasileira está muito influenciada por aquilo que é a origem, né, étnico-racial, e isso termina por afetando amplas parcelas da população que, dentro das instituições públicas, a estruturação termina reforçando o racismo. O trabalho do assistente social sofre interferências do racismo institucional? Sim, que fortalece a naturalização e a culpabilização da população negra por sua permanência majoritária nas camadas mais vulneráveis da sociedade? Ok. O pertencimento étnico-racial é fator de acesso desigual às políticas públicas ou determinante nas situações de maior probabilidade de adoecimento e ou morte de certas circunstâncias, de sofrer violência física e ou psicológica e discriminação racial? Ok, nós vimos que isso ficou muito claro, né, durante a pandemia. Ao se deparar com vocábulos tais como afrodescendente, branquitude, discriminação racial, etnia, negro, preconceito racial, racismo, racialismo e raça, os profissionais podem transitar por diversas interpretações, muitas vezes antagônicas. Sim, é preciso cada vez mais o esclarecimento desses conceitos. E sobrou aqui a letra E. Nas relações interpessoais, não se observa comumente a reprodução de piadas e comentários racistas, nem se verifica com frequência o uso de mensagens subliminares nas falas acerca da relação entre raça e violência. E aí eu quero levar vocês ao texto da Eurico, né? Porque, como está dito aqui, eu vou mostrar para vocês esse texto, aqui, olha, da revista Serviço Social e Sociedade, a percepção do assistente social acerca do racismo institucional de Márcia Campos Eurico. Está na revista Serviço Social e Sociedade 114. E ela vai dizer aqui que a dimensão das relações interpessoais compreende ainda a reprodução de piadas e comentários racistas, a relação naturalizada entre raça, etnia e violência exacerbada, ainda que em mensagens subliminares. Então, quando a gente volta aqui, né, para o texto, deixa eu ver se ficou, né, se voltou também para vocês, para a gente, para vocês poderem acompanhar, tá? Então, a letra E é a questão errada, porque a autora diz que nas relações interpessoais se observa comumente a reprodução de piadas e comentários racistas e se verifica com frequência o uso de mensagens subliminares nas falas acerca da relação entre raça e violência. Então, é a letra E que é a incorreta de acordo com o texto. Pessoal, vejamos mais uma questão abordando a questão racial
e que caiu no Ministério Público de São Paulo em 2023. E diz assim a questão: o racismo é uma decorrência da própria estrutura social, ou seja, do modo normal com que se constituem as relações políticas, econômicas, jurídicas e até familiares, não sendo uma patologia social e nem um desarranjo institucional. O racismo é estrutural, está no texto de Almeida, 2019, página 33. É esse texto aqui, ó, vou mostrar para vocês. Esse texto aqui de Almeida, e ele vai dizer algo que vai nos ajudar muito a entender esse texto. Então, aqui a questão começa a falar do texto do Almeida, mas logo no enunciado já vai trazer para o contexto dos assistentes sociais. A campanha de gestão do conjunto Cefes-CRES, assistentes sociais no combate ao racismo, teve papel central na difusão desta temática para o Serviço Social Brasileiro. Assinale a afirmativa que está em desacordo com os fundamentos desta campanha. O racismo encontra-se amplamente difundido nos ambientes de trabalho e muitas vezes são as evidências de que a estrutura das instituições reproduz preconceitos raciais. Isso, ok, está em acordo com a campanha. No caso do direito à saúde, um dos exemplos de racismo institucional mais recorrentes é o descaso no preenchimento do requisito raça-cor por meio dos sistemas de informação de natalidade, de mortalidade e desagravos de notificação adoecimento. Ok, isso acontece. A inexistência de raças é considerada atualmente uma verdade científica, já comprovada. A miscigenação brasileira é uma evidência de combate ao racismo e afirmação da democracia racial. Olha o que diz o texto do Almeida. Ele vai dizer assim: para Almeida, não é possível compreender o racismo sem pensar seu funcionamento a partir das estruturas raciais. Aí vai dizer, a ideologia nacionalista, por sua vez, apresenta-se como funcional à tentativa de reconstruir uma identidade comum numa tentativa de apagar os conflitos entre diferentes grupos, classes e as contradições do sistema capitalista, o qual, ao longo do tempo, sofistica suas estratégias e técnicas de reprodução. Então, vejamos. Então, a gente volta para a nossa questão e a gente vai ver que esse racismo nacionalista, como o Almeida fala, está aqui relacionado, né? É essa ideia de que não existe raça e que a miscigenação brasileira, né, seria aí uma evidência de combate ao racismo. Então, isso não se justifica. Vejamos a letra D. O desconhecimento dos mecanismos legais antirracistas reflete a falta de prioridade de combate a essas condutas, colocando o racismo institucional na conta da impunidade geral no país. Acontece. E também a campanha do Cefes-CRES deixou claro que, como ação de enfrentamento ao racismo, cabe atualizar as informações sobre a população segundo raça, cor e sexo, identidade de gênero, preferencialmente provocando essa questão como uma ação institucional e ou da equipe. Então, a única que está em desacordo é a letra C de casa. Também vou deixar o texto aqui na descrição para vocês fazerem a leitura. Um abraço, pessoal.